Bom, pessoal, vou aqui mostrar outra estratégia e explicar de novo a planilha dos sinais, passo a passo. Então vou falar um pouco dessa estratégia. 10D, 6N, 5G, o que significa 10 dezenas variáveis para volantes de 6 números ou 6 dezenas. E a estratégia diz que, acertando 6 dezenas entre as 10 dezenas que escolhi, garante no mínimo uma quina, ok? Essa estratégia corresponde a 19 jogos e tem um custo de R$ 95. Perfeito? Agora vamos até ela. Eu clico aqui, cheguei na estratégia. Então, o primeiro botão que eu queria mostrar é esse daqui, ó, o botão limpar. Para que serve o botão limpar? Toda vez que eu preencho aqui embaixo as dezenas e eu quero refazer, eu clico aqui, ele limpa. Perfeito? Aqui embaixo, como eu disse agora, é para preencher as 10 dezenas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aqui eu preencho as minhas 10 dezenas. Aqui eu repito aqui qual que é a estratégia. Perfeito? Então, eu vou começar preenchendo 10 dezenas aqui para dar continuidade à explicação. Voltando aqui, preenchi, como vocês estão vendo aqui, coloquei aqui as 10 dezenas da minha estratégia, ok? Então a primeira parte que eu vou visualizar é o que? Se elas foram bem distribuídas no layout do volante. O volante ele é dessa forma, ele segue a mesma característica de dezenas. Então aqui eu tenho o lado esquerdo e o lado direito. Aqui eu consigo visualizar também o lado superior e lado inferior. Aqui eu consigo também visualizar a moldura e o centro. E aqui também consigo visualizar os quadrantes. Quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. Ok? Em amarelo aqui aparece as 10 dezenas que eu escolhi. É bem visual para mim ver se realmente está sendo bem distribuída no volante, conforme a minha estratégia. Perfeito? Ao lado aqui, eu tenho o que? Eu tenho aqui, quando eu fazer a conferência, quantas eu acertei. Se eu acertei 2 dezenas, o terno, 3 dezenas, a quadra, 4 dezenas, a quina e a tão sonhada cesta. Aqui embaixo, eu repito, aqui é o total de jogos, 95 jogos. Perfeito? Aqui embaixo é as 30 dezenas DOP, ou seja, seguindo aquela regra, as diamantes, ou seja, eu escolhi aqui, entre as 10 dezenas, escolhi 3 diamantes. Entre as 10 dezenas, eu escolhi mais 3 ouro, que são os DOP, e nenhuma prata. Então eu escolhi aqui um total de 6 dezenas DOP. Aqui abaixo, as atrasadas. Quantas eu escolhi atrasadas? Todas que aparecem em vermelhinho aqui são as dezenas que eu coloquei lá na minha estratégia que são atrasadas, ou seja, um total de 3. Perfeito? Aqui no lado é onde que ele me indica os sinais. O que são os sinais? Sinais, ele me indica que se eu estou dentro dos 3 principais padrões de todo aquele padrão individual. Vamos checar aqui. Eu vejo se ele está me dando sinais corretos quando aqui a última coluna está acima de 50%. Por exemplo, Fibonacci está me indicando 100%. O que quer dizer isso? Que dos 19 jogos que eu fiz, 10 estão dentro do padrão 1, 3 estão dentro do padrão 2 e 6 no padrão 3. Ou seja, 100% dos meus jogos estão dentro dos principais padrões. Os sinais é isso, me indicando que estou dentro dos principais padrões. Não é porque está 100%, tem que estar todo 100%. Tem que estar acima de 50%. Concordam? Aqui, ó, vamos pegar aqui um padrão visual. Lado esquerdo e direito, ó. Eu tenho 9 volantes dentro do padrão 1, nesse esquerdo e direito. 4 volantes dentro do padrão 2. Aqui ele soma 68%. E mais 5%, mais 5
jogos dentro do padrão 3. Ou seja, 95% dos meus jogos estão dentro dos principais padrões. Então o que está me sinalizando aqui, pessoal? Eu tenho 100% aqui, 100% nesse, 8, 9, 9, 5, 63, 95, 95, 7, 9, 8, 4. Ou seja, ele está me dando sinais de que eu estou no caminho certo. Meus 19 jogos estão dentro dos principais padrões que nós estudamos, tanto os numéricos como os visuais. Perfeito? Aqui embaixo é onde estão os 19 jogos. Então os 19 jogos estão aqui, ó. Todos distribuídos. E cada um deles, ao lado aqui, ele me mostra aqui como que foi distribuído por cada volante. Eu já tenho aqui os sinais que está tudo ok. Aqui eu estou falando dos 19 jogos. Aqui eu estou individualizando cada volante. Então esse está dentro do primeiro padrão. Esse está dentro do segundo padrão mais recorrente. Aqui ficou fora do padrão, mas não tem problema. É normal. Aqui, que é superior e inferior, estou dentro do principal padrão. Aqui, esquerda e direita, dentro do segundo principal padrão. Fibo, primo, múltiplo de 3 e soma, ó, todo verdinho, todos dentro do primeiro padrão de cada padrão individual aqui. Perfeito? Então eu venho aqui, olha esse volante 14 aqui, ó. Esse volante 14 aqui, ó, todos coloridos. Quer dizer que eu estou 100% dentro dos principais padrões. Perfeito? Então aqui são 19 jogos. Então tem estratégias com mais de 100 jogos. E para facilitar a vida, eu deixei um botão aqui de imprimir. Clicando aqui, ele vai e distribui aqui para mim imprimir ou printar para as pessoas ajudar eu a pintar os volantes. Porque até o momento eu ainda não fiz um que dê para apenas imprimir e na lotérica e jogar. Eu estou buscando uma solução. Mas está aqui, ó. Eu clico naquele botãozinho, ele traz tudo aqui. Aí sempre, como eu vou jogar em bolão, cada um faz uma parte. Perfeito? E aqui no lado aqui estão todas as estratégias. Então eu posso voltar naquela que eu parei. Qual que é? Essa daqui, ó. Voltei aqui. Perfeito? E agora vamos fazer a conferência. Aqui nesse concurso aqui eu faço a conferência. Eu digito no resultados, eu posso tanto digitar aqui como seguir as barrinhas aqui. Então nesse concurso aqui, ó, 2799, eu acertei apenas a dezena 1. Então não ganhei. Vou pro segundo aqui, ó, acertei duas dezenas, a 1 e a 57. E aqui ao lado ele me mostra que 8 volantes tem essas duas dezenas. Perfeito? Vamos mais uma. 2801, uma dezena. 2802, uma dezena. E 2803, opa, aqui tem as 6 dezenas que estão dentro das minhas 10 escolhidas. E qual que é a estratégia? A estratégia é o quê? Desdobramento com 10 dezenas, 6 números e garante pelo menos uma quina. Então, aqui já me mostra que estando em verde porque elas foram as dezenas sorteadas. Agora vamos ver como que se comportou, se a estratégia entendeu aqui e me trouxe o que ela prometeu. Então eu venho aqui, aí eu confiro aqui, ó. Eu ganhei 8 quadras e 3 quinas, ou seja, a estratégia me prometeu uma quina se as 6 dezenas estivessem entre as 10 que eu escolhi. Então aqui ela me entregou mais, ela me entregou 8 quadras e 3 quinas. Então ela me entregou. Agora, uns podem falar, mas não entregou a cena. Sim, porque a estratégia não está buscando a cena. Mas eu estou muito perto da cena. Concorda comigo? Eu estou muito mais perto da cena fazendo dessa forma do que jogando em um volante individual, escolhendo números aleatórios. Aqui eu não cheguei na cena por ter distribuído aqui de uma forma que não coincidiu com a cena. Se eu alterar aqui, com certeza vai aparecer a cena. Só que essa daí não tem como adivinhar de que forma que serão distribuídas. Eu distribuí aqui as minhas dezenas
Pode ver que eu não preciso seguir um número, uma sequência decimal aqui. Eu fui colocando aleatoriamente, ok? Então vamos aqui, ó. Vamos conferir aqui os volantes. Ó, essa aqui, ó, quina. Aqui, ó, que ofereceu aqui nesse primeiro volante aqui, ó. Tinha dezena 30. E ficou faltando qual dezena para ser sorteada? Então a dezena 1 tá aqui, a 20 tá aqui. A 43 está aqui, a 57 está aqui, a 59. Ela faltou aqui a dezena 32. Vamos supor que aqui no lugar da dezena 30 estivesse a 32. Então a dezena 30 está aqui, ó, é o último aqui, ó. Então, se eu colocar a 30 aqui onde está o 32 e o 32 no lugar da trina, com certeza daria a cena. Veja aqui, pessoal. Eu não fiquei mais perto da cena do que jogar individualmente. Só foi uma questão de posicionamento aqui. Mas de qualquer forma a estratégia entregou o que eu queria. E eu fiquei muito perto da cena, mas muito perto mesmo. Perfeito? E aqui eu tenho todas aqui, ó, de todas as quadras que eu acertei. Se eu tivesse feito dessa forma, ainda tinha ganhado mais 13 quadras. Então tem aqui, ó, tudo aqui indicando. Essa foi a cena, o resto quadro, esse terno. Então a estratégia entregou o que pediu e eu fiquei muito perto da cena, ok? Mas pode ser que ocorra também de eu não acertar 6 entre as 10 e sim as 5 entre as 10. Vamos fazer uma suposição, vou pegar essa 32 aqui, vou pôr um outro número qualquer. Onde eu acertei apenas 1, 2, 3, 4, 5 e não 6 entre as 10. Mesmo assim, ó, ela ainda me garantiu uma quina e uma quadra. E se eu tirar mais uma, será que ele me entrega alguma coisa? Ó, fui aqui em um lugar qualquer. Ainda assim, eu acertei 4 dentre as 10 que eu escolhi e ainda assim ganhei uma quadra. Então não precisa acertar 6, é para estar bem perto da cena. Mas não acertando, você pode ganhar também a quadra e a quina. Perfeito? A estratégia entregou o que eu pedi, que eu queria. Era uma quina, me trouxe aquela quantidade de quina. E mesmo assim ele mostra que se eu não preciso acertar 6. Mas acertando até 4 ainda tenho chance de acertar uma quadra. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, perguntem na área de suporte.